Beleza? Quero aqui compartilhar uma palavra que Deus colocou ao meu coração junto com a igreja. Todos já foram passados os avisos? Já está tudo certinho? Então tá bom. Por favor, pegue para mim aqui, Roberto, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo do amor. Apóstolo do amor. E é interessante que esse apóstolo, que é o apóstolo do amor, um certo dia deu uns 5 minutos nele. Escute bem, é apóstolo do amor, viu? Mas deu uns 5 minutos nele, ele chegou em Jesus e disse assim: Jesus, vamos orar a Deus para que Deus mande fogo do céu para consumir o povo de Samaria? Aí Jesus falou: calma, rapaz, para com isso. Tu vai ser o apóstolo do amor ainda. Larga a mão disso daí. Aleluia. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, evangelista João, capítulo de número 19. Aleluia. Estava eu conversando com Deus e Deus colocou essa palavra ao meu coração. João, capítulo de número 19. Ainda em tempo, lembrando aos músicos, não deixa eu esquecer não, músicos, eu preciso fazer uma reunião com vocês, terça-feira após o culto, viu? Músico, todos os músicos da igreja do Jardim Boa Vista 1, terça-feira, aos que puderem, o que não puderem, marquem. Pastor, não posso vir, marque aí, tá? Que eu preciso reunir com vocês aí, que a gente tem uns projetos para poder passar para vocês aí, tá bom? E a bênção vai ser grande e a vitória vai ser certa. João, capítulo 19, verso 17, está escrito assim, vamos ler alguns versículos. João 19, versículo 17, está escrito assim: e levando ele as costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico significa Gólgota ou caveira, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Versículo de número 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Somente até aqui, irmãos, para que a gente venha meditar nessa passagem. É uma passagem muito conhecida, acredito que vocês aqui do Boa Vista já ouviram muitas pessoas pregar acerca dessa passagem, que narra a crucificação de Jesus. Hoje nós vamos falar da crucificação, outro dia a gente fala da ressurreição. Mas o que Deus colocou ao meu coração é algo que me tirou o sono essa madrugada, quando eu conversava com Deus, acerca do que eu iria falar com os irmãos hoje à noite. Todos sabem que a vinda de Jesus foi uma promessa de Deus Pai para nós. Quando o homem no Éden, quando Deus construiu o Éden, colocou o homem, depois na sequência colocou a mulher, ou formou o homem e formou a mulher da costela do homem, e ali deu por missão, colocar ou trabalhar no jardim, colocando nome nos animaizinhos. Vocês sabem a história, mas ele deu uma ordenância, tanto à mulher e tanto ao homem, que por suas vezes a Bíblia diz que eles não cumpriram. Deus disse: olha, comeis de tudo que vocês estão vendo aí, vocês comam, menos da árvore que está no centro, ou no meio, da árvore da ciência do bem e do mal. Mas a Bíblia diz que por ocasião e por indução da serpente, a Bíblia diz que a mulher comeu, e não somente ela, como o seu esposo também comeu. A Bíblia diz que Deus, vindo todos os dias, na virada do dia, Deus chamou o homem estava escondido junto com a sua mulher, porque o pecado trouxe a nudez ao casal, e o casal achou que
fazendo da forma que eles queriam fazer, seria a melhor forma. A Bíblia diz que eles pegaram folhas de figueiras, cozeram e cobriram a sua nudez, uma nudez que até então não era mencionado em sua mente, pois eles estavam no jardim da forma que Deus o criara, mas quando o pecado entrou dentro do jardim, ou seja, na vida de Adão e na vida de Eva, eles descobriram. Então eles tentaram maquiar, ou seja, cobrir o pecado, fazendo folha. Deus disse, não é dessa forma, porque passado-se o tempo, essas folhas irão secar e a nudez ela virá a ser vista novamente. Foi isso que Deus fez. Deus matou ou sacrificou um animal para que através desse animal no Éden fosse tirar-se a pele do animal, porque a forma que Deus faz sempre é perfeita, melhor, aleluia. Essa é a forma que Deus faz. Então, a partir dali, Deus criou o sacrifício que vem do animal ou diretamente da ovelha. Quando aconteceu isso, em Gênesis 3:15, a Bíblia diz que Deus fez uma promessa a Adão, fez uma promessa a Eva e fez uma intimação à serpente, dizendo, da semente da mulher nascerá Gênesis capítulo 3, verso 15, que pisará a cabeça da serpente e essa o ferirá o calcanhar. Ou seja, Deus fez uma promessa à humanidade, Deus fez uma promessa ao povo, e todos sabem a história. Quando Deus institui a lei, por intermédio da lei, Deus diz que tem que ser feito o sacrifício para a remissão de pecado. Em Israel, amados e queridos irmãos, Deus deixou uma ordenança a todo o povo israelita, no mínimo uma vez por ano, comparecesse ao templo, nos períodos de festa ou fora de festa, mas no mínimo uma vez por ano, o povo tinha que comparecer a Jerusalém para oferecer culto, adoração, sacrifício a Deus em Jerusalém. E quando o povo entrava em Jerusalém, a Bíblia diz no livro da lei que ele trazia consigo a sua ovelha sem mácula, sem mancha, a sua ovelha para entregar ao santuário. Ou seja, a Bíblia diz que eles entrava pelas portas de Jerusalém com a ovelha amarrada. A ovelha já sabia que ia ser morta, e todos que ali estavam olhando sabiam que aquela família, ou aquele pai, ou aquele sacerdote, ou aquele irmão iria oferecer a ovelha como forma de sacrifício para a remissão dos seus pecados. Por isso que tem um texto bíblico no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, que diz, como ovelha muda foi levado ao matadouro. Ou seja, ele passeava com a ovelha, com o sacrifício, ia até o templo, entregava ao sacerdote, o sacerdote ao sumo sacerdote, levava-se para sacrificar a ovelha ou o animal. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele era o Cordeiro de Deus. Quando ele aparece no cenário, o próprio João, o Batista, o que batizava as bordas do Rio Jordão, quando ele vê o seu primo Jesus, ele diz, eis aí, oh glória, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é anunciado em todos os livros do Antigo Testamento. A Bíblia diz que no período interbíblico ou no período do Antigo Testamento, Deus não fala com a humanidade há aproximadamente 400 anos. Durante 400 anos Deus não fala por profeta, Deus não fala. Deus não fala. Há um silêncio, e isso não quer dizer que quando Deus não fala, Ele não está trabalhando.
Porque nós servimos a um Deus que trabalha no silêncio. Nós servimos a um Deus que não faz bagunça, não faz barulho. Enquanto eu adoro, Ele trabalha. Enquanto eu cultuo, Ele trabalha. Enquanto eu glorifico, Ele trabalha. Aleluia! Ele trabalha, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não pisca nem o olho. Ele é um Deus ordeiro, oh glória, Ele trabalha. Aí a Bíblia vai dizer que vem João Batista pregando no deserto. Ou seja, o estado de Israel estava tão corrompido que ninguém mais queria ir ao templo. Vinha para o deserto, às bordas do Rio Jordão, pregar uma mensagem linda. João Batista só tinha uma mensagem. Culto de ensino, a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado a vós o ano vindouro do Senhor. Culto de ensino. Culto de quinta-feira, que era o culto da bênção, o culto da vitória. João ensinava as formas de receber vitória. Pastor, como é que é? João dizia: arrependei-vos, que a vitória vem para a tua casa. A vitória vem. João ensinava. Só que tinha um povo elitizado que saiu do centro de Jerusalém, um povo formado, culto, que falava bonito. Aí chegaram até João: João, a tua mensagem está muito pesada. João, essa mensagem, os catedráticos, os homens que conhecem não aceitam essa mensagem. A mensagem de domingo, ela precisa ser mais light, precisa ser amassageadora. A mensagem de domingo tem que empolgar o povo. A mensagem de domingo tem que ser light. Aí João falava assim: fica tranquilo, a mensagem de domingo eu vou massagear o ego. E qual é a mensagem? Arrependei-vos, raça de víboras, é chegado a vós o ano vindouro do Senhor. Mensagem de domingo. Só que isso lhe custou a cabeça. Isso lhe custou a cabeça, oh glória. Mas antes de lhe custar a cabeça, a Bíblia vai dizer que Jesus se aproxima diante dele e ele revela que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus chega diante dele, a Bíblia vai dizer em Lucas 3, em Mateus 4, todos os evangelhos narram o batismo de Jesus, e é lindo o batismo de Jesus, glória a Deus. Jesus chega diante de João na humildade, na simplicidade. João, por este momento é lícito, é permitido que você me batize. João fala: mas eu não sou digno. Calma, eu não sou digno, mas faça o que tem que ser cumprido. Quando Jesus mergulha e Jesus sai, a Bíblia vai dizer que o céu abre. Oh glória! O Espírito desce em forma corpórea de uma pomba, do céu a umbrado, dizendo: este é o meu Filho amado, ao qual eu me comprazo, ou ao qual eu tenho me comprazido. João vê aquilo ali e fala: meu Deus do céu. O texto diz que Jesus ele foi cheio do Espírito Santo. Oh glória! Jesus se retira. Quando Jesus se retira e volta no dia seguinte, a Bíblia vai dizer que o Espírito pega na mão dele. Faz favor, vem cá, meu irmão, chega aqui, chegue. Para estar bonito, elegante. Escute isso daqui é forte, é lindo. Vou abraçar, vou. A Bíblia diz, não sou eu que digo. O Espírito pega Jesus e fala: vamos ali. O diabo venceu Adão no jardim. O diabo passou a rasteira de Adão na casa de Deus. Vamos mostrar para o diabo quem somos nós. Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito pega na mão de Jesus, abraça Jesus, agarra Jesus e diz: vamos ao deserto. Vamos ao deserto. E o texto diz que durante 40 dias, o adversário chegava na orelha de Jesus e dizia: larga a mão, abandona tudo, joga tudo para o alto. Só que do outro lado, o Espírito Santo grudava ele e dizia: não larga não, não larga não, não larga não, que nós vamos vencer. Durante 40 dias,
falava, larga, pode largar, abandona tudo, joga tudo para o alto, não vale a pena, não vale sofrer, o caminho que já está trilhado, já está traçado, não vale a pena. O Espírito Santo agarrava gostoso e falava, vale a pena, eu vou estar contigo, nós vamos vencer junto, durante 40 dias, pode ir lá, meu irmão, não abandona não, hein, não larga não, viu, não larga não. O Espírito Santo, aleluia, sinta ele aí, sinta ele aí, sinta ele dizendo para você, não larga não, sinta ele dizendo para você, não abandona não, vamos até o fim, venceram no jardim do Éden, venceram na casa de meu pai, mas nós estamos no deserto, e no deserto nós vamos vencer, diz o Senhor. Aleluia! O texto diz que durante 40 dias ele foi tentado pela palavra e pela palavra Jesus venceu ele. Pela palavra. Jesus continua a caminhada. Ele é tentado de várias formas, irmãos. Ele cura, ele restaura, ele ressuscita, mas ele já sabe o caminho. Primeiro, porque Jesus ele tinha um propósito. Repita comigo, propósito. E quando eu e você colocamos um propósito em nosso coração, nós temos que focar, nós temos que ter um foco. O foco de Jesus era chegar à cruz. Por mais que pessoas tentassem impedir, ele tinha um foco. Ele tinha um foco. O próprio Pedro, escute isso. Pedro de manhã usado por Jesus, usado por Deus, mas de tarde ele deu a brecha. Disse, mestre, não vai não, o senhor não vai morrer não. Jesus olhou para Pedro e disse assim, aparta de mim, porque não é o pai que está falando agora, é o do demônio. O próprio Pedro, tentaram ofuscar os planos de Deus na vida do Senhor Jesus. Escute isso. Aí o texto diz que Jesus já preveu, já tinha anunciado para que veio. Passado o tempo, ele é preso. E quando ele foi preso, a Bíblia diz que ele começa a ser julgado. Anás e Caifás prende a Jesus junto com os soldados. É levado Jesus, que passa a noite todinha sendo esbofeteado. Bateram no meu Jesus. Bateram no rosto do meu Jesus. Como se não bastasse, na casa de Anás e Caifás, tinha uma parede onde Jesus foi preso. Bateram nas costas e na frente de Jesus. Pegaram Jesus, colocaram num poço que tem na casa de Anás e Caifás. Ele passa a primeira noite dentro de um poço numa época que é frio. Tira dali. Quando tira dali, ele sai do pátio. Ele é levado até Pilatos. Quando chega até Pilatos, ele apanha de novo. Oh, glória! Pensa, irmãos. Você olha hoje o filme de Mel Gibson, que é o que chega mais próximo do que Jesus passou. Mel Gibson. É o que chega bem mais próximo. Como o texto diz que não tinha beleza alguma para que eu e você desejasse. O rosto dele estava desconfigurado. Ele apanhou na frente, ele apanhou nas costas, ele apanhou no corpo todinho. Jesus tinha um propósito. E esse propósito ele precisava focar. Quantos de mim, de você, aleluia, que o negócio dá uma apertadinha, você fala, vou largar, vou parar, não aguento mais. Quantos de nós diz, está doendo, pastor, o senhor não sabe, mas esta noite o Senhor está dizendo, eu derramarei do meu Espírito para que te fortaleça. Recebe, vocês cantaram que o Senhor veio para dar vida, recebe vida esta noite, recebe força esta noite, que o Espírito Santo te derrame nessa noite. Aleluia. Levaram Jesus à casa de Herodes. Mais uma pisa. Quando chegaram diante dele, diz assim, tu és o rei dos judeus. Jesus olha para ele e diz assim, tu o dizes. A Bíblia diz que teceram
uma coroa de espinho. Essa coroa de espinho tinha espinho de aproximadamente 9 centímetros a 12 centímetros. Vamos dizer que seja 10 centímetros. Você imagina um espinho descendo na face, no crânio de Jesus, e o sangue correndo. Alguém chega diante de Jesus dizendo: não vale a pena, Jesus, tanto sofrimento. Jesus olha para a igreja do Boa Vista hoje. Jesus olha hoje e diz: vale a pena. Vale a pena porque vai ter um povo lá que vai me glorificar. Vale a pena porque vai ter um povo lá que vai levantar as mãos e vai dizer: santo é o Senhor. Coloca-se a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Pega-se uma cruz. Alguns estudiosos dizem que essa cruz não era para ser de Jesus, mas como tinha um foco, tinha um propósito, a cruz agora está nas costas de Jesus. A Bíblia vai dizer que ele sai da casa de Pilatos e agora ele vai percorrer uma distância de aproximadamente 600 metros. Da casa de Pilatos até o lugar chamado Caveira, ou até o Gólgota. A Bíblia vai dizer que é uma via dolorosa. E essa via Jesus vai colocar a cruz nas costas e o povo vai gritar. Alguns que olham para Jesus dizem: agora tu é o rei, agora tu é o Deus, larga isso aí, o povo não merece, o povo vai te trair. Jesus com a cruz nas costas diz: vale a pena, vale a pena, vale a pena porque eu estou focado. Eu tenho propósito. Eu tenho propósito. No Antigo Testamento, o sacerdote ou pai de família, o ancião da casa, que pegava o cordeiro ou a ovelha ou o animal e passeava pelas ruas de Jerusalém, simbolizando que iria matar, iria sacrificar o cordeiro para a remissão de pecado. A Bíblia diz que Jesus com a cruz nas costas simboliza o cordeiro andando pela via dolorosa, pelas ruas de Jerusalém, e o povo gritando: e agora, larga isso, não vale a pena. Jesus olhava para um: vale a pena. Jesus olhava para outro: vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Oh, glória. Eu não tive a felicidade de nascer num berço evangélico. Não tive. Mas quando eu conheci o Senhor do Evangelho, o Deus encarnado, o Senhor que desceu do céu, olha que coisa linda. Alguns pesquisadores ou alguns magistrados dizem assim: que coisa linda, que feito extraordinário. O homem saiu da terra, do chão, saiu da terra aqui e pisou na lua, que coisa magnífica. Aí eu fico olhando e alguns estudiosos dizem: que coisa magnífica. Não, o extraordinário é. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes desceu, veio, aleluia. Foi tentado por Adão, foi tentado por Moisés, ninguém deu conta. Os profetas não deu conta, o sacerdote não deu conta. Jesus levantou a mão e disse: eu vou, pai, eu vou. Estão dizendo que não merece, mas eu vou. Fica tranquilo. E sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes tomou forma de homem, desceu do céu, se humanizou. Coisa linda. Veio aqui, pecador, olhou para mim, olhou para vocês e disse: vale a pena, eu vou lá.
isso que o texto bíblico diz. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, ou o seu primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, 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 tenha vida eterna, diz o Senhor. Jesus chega até o lugar chamado Caveira. O texto diz que ele é colocado no meio. No meio. Olha a humilhação que Jesus já vem passando. Humilhação, humilhação. Escute isso aqui. Eu vou descer o grau um pouquinho. Não fique preocupado, não. Ele passou tamanha humilhação que a Bíblia diz que ele estava na cruz pendurado, ele sentiu sede. Sentiu sede. E em Jerusalém, nesse período, era festa em Jerusalém. Estava muito cheio a cidade de Jerusalém. Aleluia. Não tinha banheiros apropriados para que o pessoal fizesse as suas necessidades. Aleluia. Vou descer. A Bíblia diz que Jesus sentiu sede. Um dos soldados pega uma lança, enfia numa bucha. E essa bucha, escute aqui, ela era usada para limpar as pessoas que tinham os seus trabalhos, que vocês sabem. Limpava-se e jogava no meio da rua. Olha o tamanho da humilhação que Jesus passou. Pegaram essa lança e enfiaram na bucha, melaram no vinagre e colocaram na boca de Jesus. Jesus estava dizendo assim: eu vou até o fim. Com humilhação ou sem humilhação, eu não vou parar. Eu não vou dar este gosto para Satanás. Eu fiz um propósito. Eu prometi ao meu pai que eu viria pelo João, pelo Pedro, pelo Antônio, pela Maria. Eu prometi ao meu pai um propósito. Agora eu preciso ter um foco. E nenhuma humilhação vai fazer eu perder o foco. Nenhuma humilhação. Posso abrir um parênteses? Posso abrir um parênteses, amém? Está todo mundo ligado? Se Jesus, sendo Deus, passou por tamanha humilhação, por que quando acontece umas coisinhas a gente faz biquinho? Eu vou parar. A irmã não olhou para mim, não me convidou. Pega. Estão me humilhando na igreja. Pastor, você não sabe, estão me humilhando. Quem morreu na cruz? Quem fez o sacrifício? Ele está aqui essa noite dizendo: eu morri por amor de vós, eu passei toda a humilhação, diz o Senhor. Eu tenho um amigo, irmão, lá no Colorado, que sempre eu chamava ele para fazer as coisas. Ele fala: pronto, pastor, pronto, estou aqui. Pastor, eu amassei muito barro para Faraó. Eu amassou muito barro para Faraó? Falei: pastor, porque eu não conhecia Jesus, o inimigo pegava eu e fazia eu amassar barro, quando não eu era amassado. Hoje, eu estou na presença do Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que me chamou, escute isso, aquele que me chamou, oh glória, pegou o meu nome que não tinha valor, não era lembrado, nome qualquer, pegou o meu nome, e escreveu no livro da vida. Não somente isso, pegou os meus pecados que não eram pouco, eram muito, mas ele pegou, colocou em uma troca
coxa, deu um nó, levou a um vale ou a um rio e disse assim: proibido pescar, propriedade exclusiva de Jesus. Jesus fala: meu servo. Ele levanta a mão: estou aqui, Jesus. Estou aqui, Jesus. É para fazer isso, vamos lá. Estou aqui, Jesus. O bom da igreja, irmãos, é que quando entra aqui, eu falei isso lá numa reunião, rapaz, quase me pegaram no tapa. Quando entra aqui, escute isso, o bom aqui é só Ele. Só Ele. Eu sou servo, tu és servo, tu és serva. Nós estamos iguaizinho assim, ó, igualzinho. Ele não olha, escute isso, ele não olha de cima para baixo dizendo assim, não. Ele também não olha, não, ele olha de igual para igual. Pedro, quando se converteu, em Atos capítulo de número 2, e ele chega diante de um coxo que estava na porta do templo chamado Formosa. O coxo estava pedindo esmola. E a Bíblia diz que ele já estava ali há um bom tempo. Todos os dias ele era levado e colocado na porta. Uma porta que não deveria estar ali, mas ele estava. Ele pegava algumas moedas ou algum dinheiro, saía para sua casa, mas no dia seguinte tinha que retornar para a porta. Ele não entrava na igreja. Aí Pedro chegou, junto com ele João. Os dois que não oravam antes, agora eles vão orar. Aí o texto diz que ele chega, ele bate a mão no bolso, pastor Zé de Abreu, puxa e diz, eu não tenho dinheiro, essa vida de andar com Jesus não é fácil, eu estou durinho de marré, mas eu tenho algo que vai mudar a história. Eu tenho algo que vai mudar a tua vida. Eu tenho algo. E o texto diz, e pegando na mão, escute isso, ele está dizendo assim, a partir de agora o Senhor não é mais inferior a mim e nem eu sou superior a você. O texto diz que ele pega na mão, puxa, e fitando, olhando o olho no olho, dizendo assim, não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho estou cheio até agora. O que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. Jesus é levado ao madeiro, sente sede, é dado a ele vinagre com uma bucha que eu já falei. Jesus toma e ao tomar ele olha para o céu. Pai, foi difícil. Eu estou aqui parafraseando, não está no texto. Foi difícil. Vai ter um rapazinho lá chamado Flávio. Vai dar trabalho, viu, pai? Eita, cabra nó cego. Aleluia. Estou falando de mim. Mas valeu a pena, viu? O propósito que o Senhor me deu, eu não desviei o foco. Posso abrir mais um parente? Posso? Escute, irmãs. Foque naquilo que Deus colocou no teu coração. Foca. Se vier alguém, escute isso, se vier alguém puxar o teu vestido, puxar o teu paletó, fala assim, não, eu estou focando para Jesus, eu estou olhando em Jesus. Jesus foi orar e mandou os discípulos atravessar o rio. Eles entraram no barco. Quando entrou no barco, veio um vento, o mar agitou, a chuva veio e os discípulos pensavam que ia, mas eles não iam. Jesus apareceu no lado de lá. O medo era tão grande em desistir, em voltar. O medo era tão grande. Mas Jesus apareceu. E o medo causou espanto na vida dos discípulos, ao ponto de um se levantar e dizer assim, é um fantasma. Jesus olhou para ele e disse assim, sou eu, não temais. Escute isso. O que perguntou, disse assim, mestre,
se és tu mesmo, mande para que eu vá ter com o Senhor. Aí Jesus, meigo, lindo, maravilhoso, Jesus olha para ele e diz: a Bíblia diz, o texto, a epígrafe diz, que quem andou pelas águas ou por cima do mar não foi Pedro, e sim Jesus. Mas por que Pedro não andou? Porque ele sai do barco, pastor Zé de Abreu, ele tira a primeira perna, olhando para Jesus. Alguém deve ter puxado o paletó dele e diz assim: rapaz, não vai não, tu vai afundar, não vai não, esse negócio de servir Jesus não dá certo. Estou aqui parafraseando. Não vai não. Eu falo: rapaz, quem está chamando é Jesus. Quem está chamando é Jesus. Se ele chamou, é ele que se responsabiliza. Pegou essa? Só meia dúzia entendeu. Só meia dúzia entendeu. Se Jesus chamou, quem vai responsabilizar-se é ele. Ele tira a primeira perna, o olho dele está em Jesus, o olho dele está em. Ele tira a segunda perna. O texto não diz, Júlio, mas acredito eu que tremeu. Ao tremer, ele sente o peso. O texto diz que ele perdeu o foco, Ângelo. E ao perder o foco, ele olhou para o problema, para a adversidade, para aquilo que estava te afastando. Ele tirou o foco. E esta noite o Senhor está falando: ei, não tire o teu foco do Senhor. Quando ele tira o foco, que ele olha para o problema, para a dificuldade, a Bíblia diz que ele olhando ele, aí Jesus meigo, lindo, corre, anda pelas águas, estende a mão. Ao estender a mão, Jesus disse assim: rapaz, se você tivesse um pouquinho mais de fé, você iria viver o sobrenatural. Não tire o foco. A Bíblia diz que Jesus olha para o céu e diz assim: Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morre. Outro dia a gente fala da ressurreição. Amém? Amém. Feche os olhos. Senhor, a tua palavra ela foi ministrada. Que essa palavra, Senhor, gere milagres na vida do teu filho. Que esta palavra, Senhor, gere provisão na vida da tua filha e do teu filho. Resplandeça a tua glória. Resplandeça, Senhor, as tuas virtudes. Em nome de Jesus. Escute isso. Quando saiu, o soldado enfia a lança na barriga de Jesus e o texto diz que saiu água e sangue. Repita comigo: saiu água e sangue. O adversário tentou parar Jesus lá atrás. Porque o motivo de nós estarmos aqui hoje é porque o sangue de Jesus, ele foi vertido na cruz do... Se o sangue não fosse vertido na cruz do Calvário, não haveria remissão de pecados. O sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário. Amém?